Hoje, o que te atrai mesmo é a dança, é o Ministério da Dança? Tipo assim, é e não é, como se diz. Eu cresci na dança, eu cresci, né, vendo o pessoal ali como eu cresci em Minas Gerais, o pessoal dançando, participando de um negócio de dança, né? E depois que eu me converti, eu entendi que aquilo, né, apesar de ser um dom, também foi uma ferramenta que Deus já colocou na minha vida, né? E de uns tempos para cá, como eu comecei a entrar mais na presença de Deus, não que eu não entrava, mas quando Deus tem um propósito para sua vida, ele começa, né, criar situações, né, à sua volta, que quando você percebe, você entende que Deus está querendo um outro trajeto, um outro caminho para você, né? E eu entendi que a dança praticamente foi mais uma porta de entrada do que eu poderia ser para Deus, no que eu poderia fazer para Deus Deus. soube como te atrair e te usar nessa ferramenta aí para Isso, evangelizar isso, pessoas. isso, isso. Ó, eu queria entrar um pouquinho a respeito da dança para as pessoas entenderem, né? As pessoas sempre me perguntam, eu lembro que tem pessoas assim que chegam tanto os antigos, assim, os mais antigos, né, quanto pessoas que hoje é mais tranquilo, né? Que hoje, por exemplo, você entra no YouTube, você vê o pessoal numa igreja dançando, mostra, hoje filma tudo. Mas eu lembro que o pessoal mais antigo, os jovens que entravam na igreja, eu tive amigo que eu trouxe, né? Mas que não permaneceu, e eles perguntavam para mim, o que é aquilo lá que fica dançando lá em cima, né? E as pessoas não conseguem entender a questão da dança como uma adoração. Explica um pouco sobre os movimentos da dança. Existe a expressão do corpo, Sim, é sim. uma adoração, algo, o que você pode passar para a gente entender? A dança, ela, principalmente o homem na dança, né, é uma das coisas que a gente tem tendo muito bloqueio, né, porque questão do homem na dança, ele representa a autoridade na dança. O homem, ele é autoridade na dança, ele representa a autoridade. E a dança também é guerra, né? Você precisa conhecer, entender o mundo espiritual, aonde você está entrando, aonde você está pisando, e cada cor ali dos panos, ela tem um significado, né? Portanto, quando está tocando louvor, a gente vai de acordo com o que o louvor tá falando, Tá com que o ministrando louvor ali. porque É a como guerra. se os dois estivessem andando junto ali. Isso, porque ali a guerra, tanto a guerra quanto a ministração tem que ser dos dois, né? Então a gente tem que ter um conhecimento assim do mundo espiritual, onde a gente está pisando. E o homem, ele é uma figura de autoridade na dança, né? E a gente teve assim muito bloqueio na época, que questão de dança. Antes era só mulher, né? Porque a mulher, ela, né, é mais aceitável no ministério de dança, né? E quando o pessoal vê homem na dança, eles já pensam, vai dançar aquele jeito afeminado, não sei o quê. E não, cara, quando a gente começa a fazer os movimentos, assim, alguns movimentos de dança de rua, o pessoal vê, porque a gente precisa mostrar autoridade, a gente precisa dançar como é no mundo espiritual, o que a gente representa, né? Que a gente representa a autoridade ali, o início da guerra espiritual. Então, cada pano daquele lá tem um significado. Cada pano, ele tem um Tipo assim, significado. um rio de Deus, Isso, outro azul, rio de Deus, né? o fogo do O Espírito, vermelho, o sangue de ou o Jesus, sangue de Jesus. branco, o Espírito Santo. Às vezes eu acho o bonito. bronze, às vezes quando como é um louvor que tá com muita guerra ali, que negócio, Que você quebrar sente que o céu parece estar meio né? fechado. Você tem que pegar, tem também os vasos, você pode ver que às vezes a gente usa um vaso, a gente tem um vaso ali que as meninas símbolo fez, ali, né? também é um símbolo, coloca ali um pano amarelo ali, derramando óleo, porque a dança, ela tem que andar com louvor. Eu falo assim que eu acho bonito, porque às vezes eu vejo o pessoal da dança, eles saem do seu lugar e começa a passar sobre a igreja com aquele pano. Isso. Às vezes é o pano vermelho, às vezes é Isso. aquele pano branco, também representando o rio, o mover de Deus ali. Porque a dança no louvor, cara, ela tem uma diferença entre você apresentar e ministrar, né? Quando você apresenta, você vai fazer uma apresentação, tá certo, você fica só ali no púlpito, naquele canto ali, você faz a apresentação. Mas quando você vai ministrar, você pode ver que às vezes também sai uma pessoa, às vezes fica outro, vai alternando o lugar, porque a ministração é isso. É igual quando chama para frente ali, que os pastores vão impor a mão. Assim também é a dança.
né? A dança, o movimento é como se estivesse impondo as mãos. Entendi, ministrando mesmo. Isso, sobre as ministrando mesmo, é ministrando mesmo. E a pessoa tem que ter essa expressão corporal para que a ministração seja de acordo com o que está acontecendo no eu louvor. acho assim, um pouco, para ser prático, um pouco para as pessoas entenderem que tá em casa nos assistindo, a questão é que a mesma coisa quando uma pessoa ela se levanta na cadeira e aí ela levanta sua mão para cima, ou ela faz a forma de receber, né? Isso. Ou ela a devoção, ou ela se ajoelha, a Bíblia fala sobre ajoelhar, sobre levantar suas mãos, que são expressão de adoração, de reverência a Deus. A mesma coisa a gente leva para a dança, né? Isso. A única coisa que, tipo, ali, quando você está exaltando a Deus, levantando a sua mão, fazendo sinal de receber, que é uma expressão de adoração do corpo, né? Porque as pessoas usam muito aquele argumento, tipo, às vezes a gente vê a pessoa muito travada, aí você fala para ela, você vira para ela e fala, mas você não levantou a mão? Ela fala, Deus conhece o coração. Mas eu falo assim que tudo é atitude, né? Ontem até eu dei uma palavra sobre atitude, eu falei sobre o perdão. Eu falei assim, o perdão é uma atitude. Eu perdoo porque eu sou inteligente. A Bíblia fala que se eu não perdoar, eu posso atrair maldição para minha vida. Então, primeiro eu entro numa atitude de perdoar. E depois eu tomo essa atitude e aí eu começo, vou me limpando, chego na pessoa, de repente o sentimento está lá, mas a partir do momento que eu tomo a atitude, vai embora. A mesma coisa é a expressão da adoração, né? Porque é uma atitude. Isso. E às vezes a pessoa usa esse argumento, né? Tipo, Deus conhece o coração, ele não precisa disso. Conhece, mas aí você para pensar também, Deus conhece o nosso coração, ele sonda até o mais profundo, né? Só que ele quer ver uma expressão de sentimento, ele quer ver uma expressão da tua vida, né? Ele já sabe o que você quer, ele já sabe o que você precisa, mas você, né, assim, igual nós que somos pais, nós conhecemos a necessidade dos nossos filhos. Mas às vezes nós não chegamos nele e falamos assim, filho, o que você quer ganhar? Filho, o que você quer? O que o papai pode fazer para você? Assim é Deus. E assim é na dança. Nós temos que ter uma expressão de movimento ali que representa. Eu, por exemplo, tipo assim, cara, eu tinha dificuldade em dançar as músicas de adoração. Eu gostava só em música agitada. Quando eu comecei a dançar música de adoração, eu tenho uma visitação tão grande do Espírito Santo. Isso é legal você falar. Você sente essa visitação? Sinto, com certeza. Portanto, eu me acostumei tanto em dançar de olho fechado. Eu me acostumei a dançar de olho fechado. Porque como eu decorei o espaço que eu tenho ali, eu danço de olho fechado porque eu sinto que não é eu. Não é eu. É como uma pessoa que prega, ele está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Assim como nós dançamos e nós entramos na presença do Espírito Santo, é ele que está ministrando. Legal. Então, quando eu fecho o olho ali, eu sinto que o meus movimentos estão sendo coordenados por ele. Bacana você falar. Eu lembro que uma vez eu comecei a fazer aula... mesmo a expressão ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso. Eu comecei a fazer aula com um cara em Ribeirão, muito conhecido, o Snoopy. Cara muito bacana. E um dia eu cheguei nele e falei assim, Snoopy, eu queria uma dica do que fazer num momento de adoração, no púlpito, não sei, conversando com ele. Aí ele falou assim, Luciano, por mais que eu te ensino o que você tem que fazer, os passos que você tem que fazer, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, não vai fluir. Entendi. Cara, e aquilo me vira impactou. só, tipo, uma dança, tipo... Isso, é a mesma coisa... Que você ensaia e... É a mesma coisa da teologia. A teologia sem o Espírito Santo, do que vale o conhecimento? Não, e é a mesma coisa para o pregador. O pregador, ele pode encenar uma pregação ou copiar uma pregação, ou ele pode, naquele momento, deixar o Espírito Santo conduzir e levar ele para vários braços ali, né, da palavra. Com né? certeza. Porque às vezes a gente está com uma coisa ali que a gente... E de repente você está pregando, o Espírito Santo te leva para outro caminho e você deixa fluir e as coisas começam a acontecer. É a mesma coisa. E, portanto, a gente já tem testemunho de pessoas que chegam até nós e falam que algumas vezes, algum momento que a gente estava dançando, a pessoa sentiu isso, a pessoa viu aquilo. Então, para você ver que é realmente um mover do Espírito Santo, que é a ministração, né? Que também é uma ministração, né? Então, por isso que a gente precisa estar em comunhão e a gente entender como que funciona o mundo espiritual,
né? Às vezes a pessoa, é só dança, tá ali só mexendo os panos. Não, de jeito nenhum. É muito sério o esquema da dança também. E eu falo assim, essa questão que você falou de fechar os olhos, uma criança, quando ela entra, né? Eu tenho 2 meninas que fazem parte aí do Ministério de Dança, elas ficam muito preocupadas com a roupa, muito preocupadas, tipo, de olhar para outra e fazer tudo igual. E aí eu sempre vou conversando com elas, né? Isso, eu falo para elas assim, ó, falei, ó, é bacana, porque é um crescimento. Eu acredito Sim, que sim. vai evoluindo, né? E a É. criança vai aprendendo, vai se aprofundando mais. Eu falei assim, ó, e eu sempre alerto elas, falo, ó, mas na hora que vocês estiverem ali, que vocês tiverem que fazer um espontâneo, vocês ali, faça para Deus. Não fica olhando a igreja, né? E aí a minha mais velha aconteceu dela já ter essa experiência dela se soltar e fazer para Deus. Por quê? Porque eu ficava dando uns toques. Eu falava, vocês não estão dançando para a igreja. Vocês estão dançando para Deus. E quando vocês dançam para Deus, vocês ministram na igreja, Com né? certeza. E aí ela vai aprendendo. Eu falo assim que eu acho que são experiências, né? Conforme no nosso crescimento, você vai tendo isso naturalmente, né? O Espírito Santo ele vai te levando e te fazendo ter experiências. Eu mesmo, e isso vai fluindo. As experiências também, você falou verdade, legal. Porque eu mesmo, quando eu entrei no Ministério de Dança, eu não dançava os momentos de adoração. Eu só dançava ali os momentos de júbilo, né? Por ter vindo da dança de rua, né? Então, quando eu comecei a dançar as partes de adoração, porque eu combinei com a Emily, ó, eu só danço as de festa, que não sei o quê. Não. E vai entrando devagar, entra um pouco, sai, beleza. Mas... Cara, E ela só te pescando. Vai. Cevando, né? Igual peixe, né? Não, pode ser. E eu entrei de uma tal forma, assim, nos momentos de adoração, que hoje eu prefiro... Se o louvor entra num sistema, assim, de espontâneo, cara, pode dançar 10 horas ali direto, que eu fico às 10 horas dançando ali o espontâneo, só adoração. Porque eu prefiro muito mais hoje um momento de adoração. Não que o júbilo seja ruim, né? Mas isso aí eu tô falando uma coisa particular minha, né? Eu vou fluir muito mais. E às vezes, dependendo... Tem gente que não gosta de dançar sozinho. Eu já prefiro dançar sozinho, eu não ligo, né? Coisa que eu importava muito quando eu comecei a dançar na igreja. Eu ainda dançava junto com todo mundo e lá atrás, né? Hoje cara, se falar, não, vai dançar só você, vixe, demorou, não tem problema. Eu acho legal na hora que você falou sobre as danças, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai evangelizar, né? Você vai evangelizar e você olha... O rapaz gosta de rap, você usa um rap evangélico. Aí aquilo atrai a pessoa. Aí, de repente, o outro é um sertanejo evangélico. Mas, no final das contas, quando a pessoa tem mesmo aquela experiência com Deus, ela está na adoração e aquilo ali foi só um artifício para atrair a pessoa, né? Assim como foi comigo, uma ferramenta, né? Porque quando o Ministério de Dança apresentou aí que nossa, é aqui que eu quero ficar, foi tipo um batidão, um negócio bem doido mesmo. E aí que entra a importância, né? Porque, tipo, eu cheguei a ganhar um rapaz uma vez... Através ele não era de usar roupa né, essas roupas para rap, essas coisas, nada, mas ele gostava. E quando eu comecei a colocar, ele se atraiu para isso. E depois, no final das contas, ele era até do louvor, mas foi uma ferramenta que Deus trouxe ele. E às vezes as pessoas ficam criticando, né? O jeito da dança. Não, teve uma vez, deu um BO, velho. Tinha um pastor aí na igreja aí, hoje não tá mais aí, bem tradicionalzão. E a igreja ainda era só aquela parte da frente lá, né? Virado ali. Aí não tinha sala de dança, não tinha nada. Aí eu cheguei mais cedo e coloquei... tipo assim, usava o som da igreja também. Cara, aí eu cheguei e coloquei um Apocalipse 16, né? Do pregador Lu. Estralei o negócio, velho. Não sei o quê. Aí esse pastor entrou, a hora que ele entrou, ele falou assim, oi. Saiu. E eu continuei. Aí ele voltou. Irmão, dá certo essa música do mundo aí dentro, não. Eu ia te falar, mas depois mudei de ideia, mas eu resolvi, eu voltei. Não é música do mundo, não, isso aí é assim. É assim. Por conta do ritmo. Isso, né? Ixi, aí deu B.O., porque aí foi no Osmar, e eu já morava com o Osmar.
Aí ele foi no Osmar, reclamou pro Osmar que eu tava escandalizando, que tava colocando música do mundo na igreja, usando o som da igreja pra pôr música do mundo. Vixe, deu conversa aí, velho. Aí o Osmar veio conversar comigo, falei assim, não, Osmar, que a música eu tava pondo aqui, e eu mostrei pra ele, falou assim, ah, não, então esquece, deixa pra lá. É, assim,